E aí, pessoal do aulalivre.net, tudo bom? Aqui o professor Marquito, de Geografia, e na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre as rochas. Professor, eu já toquei uma pedra num cachorro. Não! Vocês, alunos do aulalivre.net, alunos do Marquito e do Gil, vão sempre falar a partir de hoje as rochas, não as pedras. Professor, eu dancei a rocha no verão. Pelo amor de Deus, isso que tu dançava no verão é uma coisa. As rochas nada mais são do que, dá uma olhada aqui, as rochas são agregados minerais, que são substâncias inorgânicas que têm uma determinada composição química. Marquito, mas tem rochas que têm substâncias orgânicas. Verdade, tem rochas que também, além das substâncias inorgânicas, nós vamos encontrar substâncias orgânicas. Mas isso eu conto para vocês daqui a pouquinho. Mas o que é importante? Nós estamos estudando as rochas que são agregados minerais. Posso encontrar essa rocha do tamanho de um cascalho? Posso. Isso é uma unidade de medida. Do tamanho de um matacão, uma unidade maior? Posso. Posso encontrar essa rocha extremamente fragmentada na unidade de areia fina, areia média, areia grossa? Posso, tá certo? Mas sempre lembrar que elas são agregado mineral. Quando a gente fala nas rochas, é importante a gente lembrar, nós temos três tipos básicos, ou se nós formos pensar dentro da classificação das rochas, nós temos três classificações para essa rocha, três tipos básicos. Rocha magmática ou ígnea, que é aquela rocha que vem a partir do processo de resfriamento do magma. Ah, Marquito, eu tô lembrando, o magma é o manto fazendo movimentos convectivos, que nós estudamos contigo na aula anterior. Exatamente. Eu tenho a rocha sedimentar, que é aquela que é formada a partir de sedimentos que foram erodidos de outras rochas. Então, por exemplo, uma rocha magmática sofreu a ação do tempo. Lembra? Tudo que sofre ação do tempo está mais desgastado. Lembra também da Sora Grace de literatura. Sofreu mais ação do tempo, está mais desgastada. Então, uma rocha magmática desgastada, o sedimentozinho dela ele vai sendo transportado, depositado, litificado e forma uma nova rocha, que é a rocha do tipo sedimentar. E eu ainda tenho a rocha do tipo metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela é oriunda, ela pode ter sido, num tempo passado, uma rocha, por exemplo, do tipo magmática ou então sedimentar, que sofreu aumento de temperatura e pressão. Vamos estudar cada uma delas e dar uma olhadinha nos principais exemplos que nós temos? Vamos lá! Começando aqui, antes de nós entrarmos nela, no ciclo da rocha. O que é o ciclo da rocha? Tem que pensar. A rocha surge a partir do magma. Então, o magma sai, ele é arrefecido, passa por um processo de arrefecimento, ou seja, de resfriamento. Quando esse magma ele resfria, ele solidifica e forma uma rocha do tipo magmática, que está aparecendo ali para vocês. Uma rocha que veio do magma solidificado. Se essa rocha magmática sofrer um processo de erosão, ela vai ser desgastada, vai ser transportada, sedimentada e vai formar uma rocha do tipo sedimentar. Então, da rocha magmática, com o passar do tempo, com o desgaste, o sedimentozinho dela é transportado, depositado e forma uma nova rocha que é sedimentar. Ou da rocha magmática, dá uma olhada ali na imagem, ela pode sofrer um aumento de temperatura e pressão e virar uma rocha metamórfica, tá certo? Assim como a rocha sedimentar pode sofrer também um aumento de temperatura e pressão e virar uma rocha metamórfica. Então, basicamente, o ciclo da rocha está nos mostrando o quê? Que toda rocha pode passar por um processo de transformação, formando uma nova unidade litológica. Tranquilo? Agora, claro, vamos para a classificação. Rochas magmáticas ou ígneas são as rochas que surgem a partir do resfriamento do magma. De maneira prática, nós temos dois tipos de rocha magmática ou ígnea. A intrusiva ou plutônica. Intrusiva, dentro, ou plutônica, formação de um plúton.
Esse magma, ele resfriou no interior da crosta terrestre. Ah, Marquito, então para eu formar uma rocha do tipo magmática intrusiva ou plutônica, significa o quê? Que ela resfriou dentro do interior da crosta. Então ele é um processo de resfriamento mais lento. Como esse processo de resfriamento é mais lento, os cristais dessa rocha vão crescer. Vão ficar cristais grandes, bonitos, como por exemplo, um granito. Então, quando vocês vão no banheiro, vão lavar as mãos e tu olha para a pia do banheiro, tu vai dizer, essa pedra é bonita. Não, essa rocha é bonita. Essa rocha, normalmente, que a gente utiliza na pia do banheiro, ele é um granito. Tu consegue ver os cristais dele. Por quê? Porque é um resfriamento muito lento, é um processo mais lento, forma esses cristais bonitos. Agora, em compensação, eu também tenho a rocha magmática ou ígnea, que também vem do processo de resfriamento do magma, do tipo extrusiva ou vulcânica, que é aquela que sai da crosta e quando ela sai da crosta do lado de fora é muito mais frio. Então ela solidifica de uma maneira muito rápida. Se ela solidifica de uma maneira muito rápida, é um processo rápido, os meus cristais vão ficar bem pequenininho. A gente quase não percebe a presença desses cristais, que um exemplo é o basalto. Então esse basalto, que é normalmente essa rocha que a gente vê nas calçadas, né? Se tu for ver bem, a diferença mineralógica dele do granito é mínima. Por quê? Porque eles vêm do mesmo subproduto, da mesma matéria-prima, a gente pode pensar, que é o nosso magma. Só que um resfria no interior da crosta e o outro resfria do lado de fora da crosta. Já quando eu falo nas rochas sedimentares ou rochas estratificadas, vão ser aquelas rochas que surgem a partir do acúmulo de materiais erodidos. Como assim? Uma rocha, ela passa por um processo de desgaste, de erosão. Aquele sedimentozinho, ele vai sendo transportado, depositado numa região mais baixa e com o passar do tempo ele passa pelo processo de litificação. Litificar é formar uma nova rocha. Essa rocha vai ser uma rocha sedimentar. As rochas sedimentares podem ser de 3 tipos. O primeiro tipo é detrítica, que são pequenos fragmentos, que está ali, ó, sedimentos de composição inorgânica. Ou seja, eu não vou encontrar matéria orgânica junto dentro dessa bacia de litificação. Essa rocha detrítica ela é extremamente porosa. Por quê? Eu tenho um sedimentozinho, outro sedimentozinho, outro sedimentozinho, outro sedimentozinho, todos eles vão se acumulando. Só que eles vão se acumulando de uma maneira desordenada. E ficam os poros entre eles, fica aquele espacinho. Ela funciona como se fosse uma esponja. Se vem a água, ela absorve a água, essa rocha. Ela é extremamente porosa. O exemplo é o arenito. O arenito é aquela rocha que se usava muito em calçada antigamente, aquela rocha branca ou mais rosadinha, que o pessoal chamava de pedra de areia, sabe? Com certeza na casa da avó e do vô, tu vê esse tipo de rocha na calçada. Outra relação importante é a rocha sedimentar do tipo química. Essa rocha sedimentar do tipo química, normalmente ela está associada ao quê? Às rochas carbonáticas, que vão sofrer o processo de hidrólise ou evaporação através da água. Isso aqui, certamente tu já viu em algum filme. Dá uma olhada naquela imagem, ó. Sabe aquelas cavernas calcárias que tu tem aquelas formações pontiagudas? Aquilo é uma rocha do tipo sedimentar química, que são as estalactites, que vem do teto, lembra tite de teto, e estalagmite que vem do chão, tá? Então, estalactite e estalagmite. E o último tipo de rocha sedimentar é a orgânica, que é aquela onde eu tenho um acúmulo de sedimentos inorgânicos e juntamente eu tenho matéria orgânica. Então, quando a gente fala do carvão mineral, o carvão mineral não é aquele que a gente utiliza para fazer o churrasco de domingo, tá? Posso fazer churrasco com aquele carvão? Até pode, mas tu vai dar uma leve falecida depois. O carvão mineral é uma rocha, aquele que a gente utiliza, por exemplo, nas siderúrgicas ou nas termoelétricas, uma rocha sedimentar. Eu tenho matéria inorgânica, mas eu também tenho muita matéria orgânica. O folhêlio pirubtuminoso, também uma rocha sedimentar orgânica, e também o petróleo. Qual é a diferença básica do petróleo para o carvão? O petróleo é matéria orgânica continental e o carvão é matéria orgânica oceânica, formado num depósito de litificação. Faltou um tipo de rocha, que é a rocha metamórfica, que está aqui.
Então, a rocha metamórfica, ela vem da onde? Vem da rocha sedimentar ou então da rocha magmática, com o aumento da temperatura e da pressão. Por que acontece aumento de temperatura e pressão, Marquito? Provavelmente, ou digamos na maior parte dos casos, em função de eventos geológicos. Então, eu tenho um granito. Granito, uma rocha metamórfica do tipo intrusiva. Aumentei a temperatura e a pressão, ele virou um gneiss. Arenito, uma rocha sedimentar do tipo detrítica. Aumentei a temperatura e a pressão do meu arenito, ele virou um quartzito. Calcário, também associado a uma rocha sedimentar. Aumentei a temperatura e a pressão, virou um mármore. Então, esses 3 exemplos são os mais cobrados, principalmente o gneiss. Ele é o mais cobrado na hora da prova, tá certo? Bom, pessoal, por hoje era isso. Pega a tua apostila, resolve os exercícios, revisa os tipos de rocha. As provas adoram cobrar essa parte do conteúdo e é uma parte mais tranquila, é questão que tu não pode perder. E nós nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço!